Este vídeo chegou no momento certo da viragem da sua vida. Olha só a mensagem de seu Zé Pelintra para o dia de hoje. Pessoal, em primeiro lugar, espero que esteja tudo bem com vocês. Gratidão a você que está mais uma vez me acompanhando. E para você escolher a tua leitura, a tua tiragem de hoje. Primeira vem marcada com a ametista, pedra ametista na primeira leitura. E a segunda aqui com o chinesinho aqui, com o chinês Xiao Xiao. Tem um nome, mas eu não sei qual é. Mas é o chinesinho Xiao Xiao aqui, marcando a segunda leitura. Primeira leitura, o cristal ametista. Segunda leitura aqui, o Xiao Xiao. Não é arroz Xiao Xiao, é o chinesinho Xiao Xiao. Pessoal, enquanto você escolhe a tua leitura, vamos pedir a seu Zé Pelintra as bênçãos. Saravá, seu Zé, gratidão. Seu Zé, na sua imagem sentimos o poder da renovação, sentimos o poder da evolução espiritual. Você que é conhecedor dos segredos, conhecedor da malandragem, conhecedor da evolução, o caminho da luz, nos ajude também a evoluir, nos ajude também a viver a alegria do amor, da paixão, das vitórias, das bênçãos. Nos ajude também a ajoelhar perante Deus e pedir sua proteção, seu perdão, sua ajuda. Nos permita erguer a nossa cabeça. Que ninguém seja mais forte que nós. Que nenhuma magia, nenhuma demanda nos alcance. Que possamos seguir sentindo a sua proteção, a sua força e a sua alegria no coração. Gratidão. Pessoal, enquanto você está aqui já escolhendo, já sentindo a vibração, qual vai ser a leitura para você, vou te lembrar que há duas leituras aqui, além das leituras normais, a marcação de leitura, tem duas leituras. Mandala Astrológica 2026, que é uma leitura feita nas 12 casas astrológicas com o tarô, falando sobre prosperidade, trabalho, carreira, amor, espiritualidade, personalidade, vitalidade, viagens, situações aqui do dia a dia, situações do mês, situações do ano de 2026 para os 12 meses desse ano que está aí chegando, está pertinho, chegando, tá? É uma leitura que você pode assistir a qualquer momento, pode ver quantas vezes você quiser, uma leitura que fica com você num vídeo gravado, tá? Para você identificar os pontos fracos, os pontos fortes, onde eu devo me desafiar mais, onde eu me devo distanciar, quais são os desafios de cada mês de 2026 e quais são as realizações que te esperam mais aqui no próximo ano. E também a leitura Mesa Real, o que 2025 ainda me reserva. Duas leituras para você ter acesso, para te ajudar nos caminhos da sua vida. 2025 ainda o que proporciona, ainda muita coisa aqui 2025. E essa ajuda para 2026, tá? Além das consultas normais, lembrando que aqui são leituras generalistas, não é todo mundo que vai se identificar, não force. E vamos ver, primeira tiragem. Esta leitura chegou no momento certo de viragem aqui na tua vida. Vamos ver, mensagem de seu Zé Pelintra. Que viragens estão chegando na tua vida? Renovação. Boas oportunidades aqui na parte das finanças. Mas não só, aqui também fala um sentimento. Aqui para quem quer engravidar, quem está pensando em gravidez, ou está mesmo grávida, é um espírito aqui, né, na tua família, entrando aqui um espírito, um reconhecimento de um espírito profundo, em alguns casos até meio revolucionário, né? Você aqui vai ter um filho, uma filha, né? Uma gravidez aqui, além da possibilidade da gravidez, a fertilidade que fala aqui para quem deseja engravidar, fala que ser mãe, ser pai de uma criança que tem uma profundidade espiritual muito grande, um desenvolvimento muito forte, muito grande.
e sentir telepático também. Você vai estar conversando com o teu filho antes de nascer. Olha só, telepático nessa... Né? Vem daqui de vidas passadas, mas não como um karma, mas sim como uma evolução positiva da vida de vocês. Novas possibilidades financeiras e espirituais também, né? Falamos aqui de evolução espiritual, está muito forte para você que escolheu a primeira leitura, evolução espiritual. Da parte de algumas amizades, é um sentido de contrariedade e inveja. Algumas não só contra você. Você vai ver aqui um grupo de pessoas falando mal de alguém, prejudicando alguém, e você vai sentir, se puder, fala, faz comigo também me prejudica. E é uma situação que você fica assim, se você fala ou não fala. Pode ser num ambiente de trabalho, né? Alguma conversa, alguma coisa que você vê que prejudica alguém, e você fica assim insegura se deve falar para a pessoa, se não. Pode te prejudicar, pode te comprometer, e é um caroço que você vai ter que descascar, um abacaxi que você vai ter que descascar, que vou dizer, vai trazer muita dúvida, você precisa ter um certo cuidado sim, tá? Uma certa prevenção. Não dá aqui nessa leitura para falar, fala ou não fala, faz ou não faz, né? Porque é uma leitura generalista, tá? Não está na tua energia somente, tá? Mas fala aqui, muita precaução com situações, com pessoas, pode trazer aqui um inconveniente para você, tá? Em questão de saúde, está muito positivo. Só tem cuidado aqui, alguns de vocês, não sei se é você ou se é uma pessoa perto de você, um certo cuidado com algum tipo de, pode ser anabolizante. E principalmente o uso de anabolizante. Né, José, mas o que tem com isso, né? O cuidado da saúde, de resto não tem nada nem a favor nem contra, tá? É só o cuidado aqui com a saúde, o cuidado com o nervosismo. E, gente, beber bastante água. Tem boas notícias da saúde, mas cuidado assim com, algumas coisas que você quer usar para melhorar a saúde, tá? Que até pode, mas cuidado com o uso prolongado, cuidado, porque fulano usa, também vou usar, um certo cuidado. E cuidado assim com as tuas reações, se auto-observar. Às vezes estou muito nervosa com as pessoas, nossa, discutir com fulano, discutir com cicrana, ou a pessoa amada está discutindo com todo mundo, pode ter a ver com alguma coisa que está tomando, tá? Até pode ser uma indicação que é importante para algo, tá? Mas vê se não está tomando junto com outra coisa, ou junto com um anabolizante, alguma coisa assim, que está trazendo aqui aqueles nervos miudinhos, confusão. A gente às vezes pensa, puxa, é uma situação com a pessoa amada, uma explicação espiritual, e não deixa de ter, mas às vezes também é o uso de algumas coisas, tá? Tem que ter algum cuidado, principalmente o uso prolongado. E vamos lá, e agora vamos de tarô. Agora vamos lá, expandindo a leitura. Momento certo de mudança na tua vida, muitos é em relação ao trabalho. Desculpa, gente. Perdão. Muitos é em relação a trabalho, equilíbrio. E alguma coisa que você vai fazer, uma mudança, que é para encontrar um equilíbrio. Se você tem a tua própria empresa, a busca de um equilíbrio dentro do teu negócio. Pode ser uma mudança de funcionário, ou contratar alguém aqui, um funcionário, ou tirar de um posto e pôr no outro. Alguns de vocês é em questão de clientes. Pode ter aqui uma situação com o cliente que, em vez de ajudar, prejudica, não sabe, devolve coisas, exige demais, e você começou a tua empresa num perfeccionismo, vou agradar todo mundo, e de repente você viu aqui que não está desestabilizando, tá? Também um funcionário, você está transmitindo uma exigência demasiada de um cliente para o teu funcionário, para você, às vezes até para a família, se é um negócio de família, né? Ou não convívio com a família, para cumprir um cliente que já não tem nada a ver, tá? Estava muito concentrado nesse perfeccionismo, e pode ser que você deixa de atender esse cliente, ou diz assim, aqui é assim,
tá? Não tem que devolver aquilo que tá bom, exigir mais do que aquilo, mais do que esse preço, tá? Ou paga muito melhor. Aí pronto, aí já deixo de lá, posso contratar mais uma pessoa, ok? Mas nesse preço, nessas condições, é isso que a gente tem que entregar. E você, sabe, havia um descontentamento de você, né, por causa desse perfeccionismo. E alguém está tocando nesse perfeccionismo aqui na tua maneira de ser, principalmente questão de trabalho ou empresa tua, e você deixou ir na onda, tá? E alguns de vocês, nesse perfeccionismo, até trabalhando para alguém. Alguém notou esse teu perfeccionismo e está exigindo cada vez mais, e você não sabe dizer não, tá? É hora de também você se equilibrar. Nem que tenha que mudar de trabalho. Nem que tenha que fazer uma mudança, né? Porque a gente às vezes habitua, tá? No trabalho, a empresa que nos contrata, a esse perfeccionismo, depois fica difícil. Fica difícil acostumar que você está cansada, tá? Nem que tenha que mudar, meu querido, minha querida, porque alguns de vocês estão comprometendo as pessoas em sua volta. Tá trazendo nervosismo, tá trazendo estresse, tá trazendo exagero de trabalho nesse âmbito perfeccionismo, e você tem que olhar para você, tem que olhar para as pessoas que você eventualmente está perdendo a qualidade na tua relação amorosa, na tua relação de família, está deixando escapar entre os dedos e precisa cuidar mais, precisa de mudar esse lado assim. José, não sou eu, é a pessoa amada, tá? Então vamos lá esclarecer. José, já falei, mas não entra no ouvido. Pede a mãe Oxum para abrir os ouvidos dessa pessoa, tá? Abrir, tá? Oremos aqui para essa pessoa abrir os ouvidos. Pede a mãe Oxum, abra as orelhas da pessoa amada, que ela está me perdendo. Eu não queria que ela me perdesse, eu não queria estar sofrendo por essa pessoa querer ser o mais que tudo, o perfeito, para a família, para os outros, para o trabalho, para o patrão, para a empresa, para o funcionário, para cliente, não sei o que mais, e a gente fica em último lugar, né? Que é isso, chega de ficar em último lugar, vamos ficar em primeirão aqui, nós os dois. Claro que o trabalho é importante, claro que a ambição é importante, tá? Mas não é ficar o resto em último lugar não, tá? Equilíbrio. Equilíbrio. José, vai conseguir o equilíbrio? Vai conseguir o equilíbrio, ou então vai encontrar uma pessoa nova na tua vida, né? De uma maneira forçada, é verdade, mas vamos buscar o equilíbrio? Vai conseguir sim. Mãe Oxum é dona do ouro, vai ajudar vocês a trazer a felicidade, o equilíbrio naquilo que é financeiro, não pode despencar, tá? Mas os caminhos certos para ter essa vida equilibrada entre você, pessoa amada, família e trabalho e por aí afora. Carta Força e os dois espadas. 10 espadas. Rainha de Paus. Alguns de vocês estão fazendo uma pergunta. Eu já aceito esse cargo novo que está aqui chegando na minha vida? O problema é assim, para uns sim, para outros não. O quanto isso é interessante para você. Vamos ver o que o seu Zé disse sobre esse cargo novo que estão aqui te propondo, vão te propor em breve. Devo aceitar essa proposta? Minha querida, meu querido, se a parte financeira para você ela é muito importante e esse convite vai te ajudar na parte financeira, aceite sem olhar para trás, né? Se as finanças é o mais importante para você. É o mais importante para mim, José. Né? O resto, né, na sua hora certa. Aceite. Agora, se a parte financeira é importante, mas outras coisas também são importantes, avalie bem o quanto isso aqui vai te prender nas outras coisas. Não, mas é do trabalho. Eu tenho capacidade? Tenho sucesso? Sim, você é uma pessoa forte no trabalho vai ter sucesso, tá? Mas o quanto depende outras pessoas, outras situações aqui na tua vida. Ah, José, vou trabalhar 12 horas, mas eu não me importo, tá? Financeira, vou ganhar, trabalhei 3 ou 4 anos, depois até mudo, mas vou organizar, vou comprar minha casa, vou melhorar minha vida, pagar minhas dívidas, depois a gente vê, ótimo, tá? Mas se não é bem assim, se nas finanças não é só aquilo que é importante, tá? Mas ou se você consegue conciliar esse novo cargo e a vida amorosa, a vida social, as pessoas, filhos, se você tem, tá? E eu não estou falando, eu tenho que dedicar a tudo, a minha vida àqueles e não assumir
a minha carreira e tudo. Não estou falando isso, eu estou falando conseguir conciliar. Tá? Já por isso é uma palavra de equilíbrio, conciliar tudo. Não estou falando entrega para um, ou é uma coisa ou é outra. Não, conseguir conciliar. Se não conseguir conciliar, você vai escolher o que é mais importante, tá? Na tua vida. A carreira, o dinheiro, ou isso aqui até era só mais uma coisa que eu não preciso, tá? Não me completa. Só que me convidaram e eu fiquei na dúvida, tá? Mas aqui vai estragar vai atrapalhar muito o meu convívio, minha alegria, meu social, a minha parte amorosa, minha vida como todo, não aceite. É simples assim. É saber conciliar ou escolher aquilo que, perante a não conciliação aqui do teu tempo. É invertido? Aqui diz que não vai faltar recurso para você construir alguma coisa ou comprar alguma coisa. Isso, não vai faltar recurso. Aqui é um dinheiro que entra aqui na vida de alguns de vocês. É um dinheiro que entra aqui na vida de vocês. Deixa eu ver aqui uma coisa. Que representa uma nova escolha, uma nova etapa na vida de vocês. Em alguns casos por exemplo, sabe? Por exemplo, uma herança. Uma herança. Então tinha uma casa, por exemplo, tá? E você queria ficar com essa casa como herança, mas não teve dinheiro, tá? Entra dinheiro na tua vida, por quê? Porque essa casa é vendida, tá? Então tem aqui um desafogar para você, entra um dinheiro, mas não tem não consigo ficar com a casa, talvez até tenha um valor sentimental, né? Mas aqui fala, bom, vou me conformando, a vida me conforma, tá? Em seguir em frente, em fazer novas escolhas, aquele dinheiro me ajuda, ou não fazia falta, mas por algum motivo eu não podia escolher ficar com aquilo, seja o que for. Ou, bom, tem o bem da família, mas eu moro no Rio de Janeiro e o bem da família lá no interior, tem que vender, até gostava, tem um significado. Não quer dizer que você fica remoendo aqui a vida toda, tá? Mas tem um significado, eu vendi. Eu vendi, bom, é bom, entra o dinheiro, mas dá uma dorzinha, né, aquele desapegar, mas pronto. Vai fazer o que? A gente não pode ter tudo, ok? Também não ficar deixando degradar aquilo que está tão longe, certo? E, gente, alguns de vocês vai ver aqui uma pessoa, pode ser um irmão e uma cunhada, uma irmã e um cunhado, também ter que desapegar de alguma coisa, um bem, uma casa, às vezes até a própria relação, talvez não, mas alguma coisa tem que desapegar. Dá aqui uma dorzinha no coração, mas pronto, são situações que depois ganham outros contornos. Mas senti que você sente que foi aqui um casal que você conhece, que foi injustiçado, né, numa perda. 2 de ouros. Tem que fazer um certo recomeço da vida. Mas Zé Pelita diz que vai ajudar e eles têm uma nova interpretação da vida, tem experiência na vida, se não tem, vão ganhar amadurecimento, né? Às vezes há perdas que é por falta de amadurecimento perante a vida, mas vão conseguir reconstruir. Mas às vezes a pessoa tem que passar pela perda para poder saber reconstruir, tá? Há coisas que são mesmo, infelizmente, são mesmo assim. Uma parte mais intuitiva da leitura. Caramba, gente, aqui tá muito assim, né? Casa, compra de casa, não compra de casa. E agora, ir ou não ir, comemorar ou não comemorar. Que é isso aqui? Estamos falando. Gente, eu senti como se fosse o teu nome falado aqui num lugar. Estamos falando, seu Zé? Roda da Fortuna. 5 de ouros. Imperatriz. Ok, eu acho que já estou entendendo. 9 de ouros.
E o diabo. Ok, já estou entendendo. Aqui tem uma situação assim que é o seguinte. Imagina você aqui há um ano atrás, ou meses atrás, né? E você estava num lugar, numa festa, ou alguém estava num lugar e veio contar para você que o teu nome foi falado. E foi falado assim, ó, fulana não conseguiu comprar alguma coisa, fulana não conseguiu, ou fulana separou, ficou meio que sem nada, ou fulana teve um fracasso, tá? Mas não foi assim um tom assim de quem quer estar preocupado, é um tom assim meio que zombando, tá? E aqui ó, tem algumas indiretas e coisas assim, tá? E seu Zé fala que vão voltar a falar teu nome assim num lugar. Talvez, acredito que algumas das mesmas pessoas. E repara, naquele lugar, naquela festa, é tipo assim, tá? Por exemplo, por que fulano não veio? Não é? Porque é uma fracassada. Né? Não estou dizendo que sejam essas palavras, mas fazendo um resumo, tá? Ou estão falando para você uma indireta, como quem diz, um fracasso, alguma coisa, tá? Meio que zombando. E você vai saber que alguém aqui novamente falou de você. Agora, que pode ser, por exemplo, numa festa novamente. Mas vamos dizer assim, fulana não veio? Não, por quê? Porque ela é vitoriosa, já não convive com a gente. Olha só, das duas coisas vamos querer colocar assim, né, algo negativo. Uma fracassada não está aqui. Outra, uma vitoriosa não está aqui, não fala com a gente. Né? Negativo. Há pessoas que não aprendem nunca, tá? Mas não importa o que elas aprendem ou não aprendem, tá? O que importa é a tua vitória, Imperatriz. Imperatriz. Ah, José, mas se me convidaram, eu passei por uma situação, se me convidar eu vou. E sei que vão me convidar. E sei que vou ter as vitórias. Eu vou, vou. E depois? Bom, aí é você que vai fazer a festa. Aí é você que vai mostrar aqui o teu distinto o teu distinto caminhar pela passarela, vou chamar assim, nesse convívio, nessa festa, nesse algo aqui, mostrar aqui o lado diabo. Não é o lado ruim diabo, é o lado sensual, é o lado vitória, o lado terra, é dar o troco, é mesmo dar o troco, aquele saboroso, tá? Já espiritualmente não é legal, não é bom, mas não estou falando de mim, estou falando de algumas de vocês que vão dar o troco e pronto. Dou o troco e pronto, deu o troco. Vamos lá, rezemos ao Senhor que nos controle nesse momento de vitória, para gente desfilar com elegância. É isso aí, pessoal. Que medo é esse? Medo da justiça? Alguns de vocês têm medo de uma situação de justiça? Para não ter medo, tá? Vitória na justiça. Aqui, alguns de vocês, e pode ser coisa de semanas aqui, uma situação de justiça que vocês vão ter vitória. Mas estão mentindo sobre mim, tá? Não vai ter vitória. Aquilo que estão mentindo não vai ter prova. Vitória para você, seja de trabalho, né, questões trabalhistas, seja morais, seja de família, traz vitória para você. As mentiras não vão vencer a verdade. José, eu tenho aqui, eu estou do lado da justiça, mas tem aqui um detalhezinho. Não é uma mentira, é um detalhezinho. Mas esse detalhezinho, onde eu estava ou não estava, fiz uma coisa, pode me comprometer. José, não sou culpado, mas tem um detalhezinho que pode trazer dúvida, tá? Tenho medo que esse detalhezinho me prejudique. Não sei que detalhezinho é, mas eu entendi aqui o ponto de vista, né? A justiça, como tem um lado meio cego, uma pequena coisa pode comprometer. Imagina que, sei lá, aqui estão falando que você brigou, xingou alguém, não sei o que mais, tá? E não foi mentira. Mas tem um detalhezinho, o que foi? Bom, uma vez eu xinguei aí um outro chefe noutra empresa, né? Dessa empresa eu não xinguei, eu me controlei, evoluí, oremos. Mas tem um histórico aqui na vida passada, não, no emprego passado. Se souberem, pode me prejudicar, tá? Estou dando um exemplo. Pode ser besta um exemplo, não importa, tá? Um exemplo. Detalhezinho, não tem a ver com a situação, mas é um histórico. Detalhezinho. E me perguntaram se alguma vez, né, eu tive um problema no trabalho, se eu já ofendi, se já bati, sei lá. Eu disse que não. Né? Mas será que vão descobrir? Pelo que eu vejo aqui, não vai ser relevante isso. Não entra, ninguém vai falar que isso aconteceu, mesmo que seja lá o chefe que você quebrou o dente dele, ou xingou, não vai chegar aqui a lado nenhum,
Então tem vitória na justiça, não tem esse detalhezinho aqui atrapalhando, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho de amor. Amor doído, amor sofrido, não é doente, mas é doído. Amor pendurado, por que eu estou sofrendo de amor? Se eu estou fazendo tudo certo, estou me valorizando, tá? Tem aqui um amor de alma. E amores de alma às vezes são difíceis, né? Tem que vencer a prisão da alma. José, vou ter notícias dessa pessoa em breve, coisa que mais ou menos de 15 dias. Rainha de ouros e se sentir valorizada por essa pessoa do passado. Outros de vocês é um novo amor que faz esquecer o passado, também mais ou menos no mesmo tempo. Mais ou menos 15 dias. Dá-me a entender que vocês estão pedindo com muito afinco ou a volta de alguém ou esquecer alguém. Seja aquilo que você está pedindo, você está alcançando com mestria, 3 de paus. A oportunidade aqui de ser feliz e viver a grande paixão da vida de vocês, 6 de paus. E alguém te traz uma notícia, pessoal, uma notícia de paixão, uma notícia que eu estou vindo. Aqui pode ser um amor à distância. Isso, amor à distância. Uma pessoa numa relação que está distante, pronto, que está pensando em você e vai aparecer para você nos próximos 15 dias. Bom, um pouquinho cara de pau. Sabe aquela pessoa que briga e depois, né, faz besteira, depois chega como nada acontecesse e vem assim, ó, mesmo de, né, que nem avestruz, cabeça assim meio enterrada na areia. Tipo avestruz, querendo enterrar a cabeça no buraco, né, sem mais nem menos, sem pedir desculpas nem nada, tá? 10 de paus. Daqui também não dá tanta facilidade não, minha querida. Não fica com medo de perder, não dá tanta facilidade. A pessoa tem que compreender os erros, tá? E sentir que você tá diferente vai justamente, né, fazer a pessoa, puxa, bom, vamos conversar primeiro, antes de pôr a cabeça tipo avestruz. Vamos conversar primeiro, tá? Vamos falar das nossas discussões. Não tenha medo da discussão, né? Vocês vão discutir no sentido, vão resolver a nossa diferença, aquilo que você fez. Não se faz, pede desculpas aí. Não se faça como avestruz, fazer de conta, né? Que esconde a cabeça e ninguém vê a besteira que você fez, tá? Seja como pavão, né? Mostre-se todo, 7 de paus. E a pessoa, para não te perder, olha, você com medo de perder a pessoa, depois vem a pessoa com medo de te perder, que faz esse confessar aqui os erros e pedir perdão daquilo que aconteceu, aquilo que ele pisou na bola aqui com você. José, eu que pisei na bola aqui com uma pessoa, pisei, mas ela vem falar comigo, tá? E eu faço de conta que nada aconteceu. Não, minha querida, né? Vou falar, os problemas são para ser resolvidos, aqueles que a pessoa pisou na bola, quando é gente, a gente também tem que falar, senão eles voltam a acontecer, ficam as coisas meio esclarecidas, tá? Então não faça como avestruz também, tá? Faça como pavão, né? Não é como a pavoa, mesmo que você for mulher, porque a pavoa é meio cinzenta, o pavão que brilha, né? Mostre tudo, o amor, o desejo, a mudança, tá? E que você está pronta para não pisar na bola outra vez. E vamos aqui para o nosso chinesinho, segunda leitura, mas quem participou da primeira leitura, não esqueça de deixar o joinha, deixar nos comentários o que você sentiu. Espera aí que aqui tá tudo aqui bagunçado. Vamos organizar isso aqui. Já tá, era só 2. Não, tem mais. Aqui tá bagunçado tudo. Vamos lá, com calma, espera mais uns segundos. A gente já desbagunça aqui. Ok, se aparecer mais alguma, a gente desbagunça também. Até aqui o chicote. Ok, agora parece que já está desbagunçado o oráculo. Gratidão, saravá seu Zé Pilinta. Com muito amor, muita humildade. Traga a mensagem através do oráculo para a leitura número 1. Cobra, sorte, ponte, que é isso aqui? Que fala passar no caminho. Sol. Que fala de uma sorte, literalmente. Uma sorte. Passar no caminho com sorte.
É tipo assim, eu era para me ferrar numa situação, desculpa a palavra, mas afinal dei sorte, consegui. Consegui dar a volta aqui uma situação. Ei, José, eu fiz mal aqui um negócio. Falei, abri demasiadamente a boca, falei de uma pessoa para outra. Será que a pessoa vai contar o que eu falei? Isso vai dar bronca? Que parece que não, vai que Deus vai tapar aqui a boca de alguém aqui para não estragar aqui uma situação tua, não comprometer, não trazer uma briga de família. José, eu fiz aqui, dei bronca aqui no negócio, tá? Mas vai ser resolvido, tá? Vou ter a sorte de ser resolvido, escapar aqui de uma situação? Vai. José, eu errei aqui no meu trabalho. Vi aqui que não estava legal. Ainda posso recuperar aqui os bons olhos em relação a mim aqui no trabalho, uma situação assim? Tá legal. Ou seja, aquela situação que você fez aqui, um desvio, uma situação qualquer, tá positivo. E há uma outra sorte. Por exemplo, imagina que você estava fazendo um negócio, tá? Só que você demorou um pouquinho, veio lá outra pessoa e comprou, por exemplo, comprou o negócio que você estava comprando, tá? Você, poxa, perdi. Mas aqui pode ser que aquela pessoa que estava comprando não conseguiu um empréstimo, ou por algum outro motivo, ou a mulher não gostou, o cara comprou a casa, a mulher comprou esta casa, chegou lá, não gostei, meu amor, é outra coisa que eu quero. Aqui bora, olha que legal, gostei da casa que você comprou, é mesmo lá do meu ex, aí o marido já não quer, não, lá do teu ex não, vamos comprar outra coisa, então desiste da compra, então já vai você construir, você poder finalizar essa compra para você, tá? Vem um colega aqui de trabalho, você que trabalha por comissão, estava perdendo espaço, né? Tava alguém aqui concorrendo e vencendo, tomando a pole position em relação a você, o melhor vendedor do mês, ou até no esporte, né? Tava perdendo aqui por algum motivo e de repente você ganha espaço, ganha vitória outra vez, tá? Então é uma espécie de livramento com um destaque aqui de uma vitória, tá? Não estava correndo bem, não estava legal, mas de repente a sorte está do meu lado novamente. Gratidão. Pássaros, o cigano e os peixes, oportunidade. Aqui pode ser tem duas coisas, uma pessoa falando com você sobre sentimentos profundos e querendo um caminho com você. Aqui até pode ser uma pessoa que nunca conseguiu de alguma maneira falar de sentimentos, tá? Uma pessoa que gosta de você, mas nunca se declarou, ou uma relação que você tinha e essa pessoa não conseguia falar completamente de sentimentos e também não conseguia fazer uma escolha, investir no caminho. Aqui é alguém que investe no caminho por causa de sentimentos que estavam profundos, mas essa pessoa não conseguia falar, não conseguia viver. Talvez essa pessoa queria viver mais tempo, até talvez uma solteirice ou resolver problemas assim financeiros, pessoais, e agora diz que está pronto para o caminho de vocês, né? Se você também ainda estiver pronta para essa pessoa, joia, seguir em frente, né? E para muitos tem a bússola, eu falei, seguir em frente, seguir a direção. Uma pessoa quer seguir uma direção com você. O carta dos peixes pode ter outro significado, pode ser uma pessoa que quer apresentar você a algumas pessoas para criar um grupo ou de trabalho, ou talvez até um grupo espiritual, mas vou mais pelo trabalho, tá? Um grupo de investimento, um grupo de direcionamento. Aqui também pode falar de estar com uma pessoa numa excursão. É o que o dinheiro deu. Então tá com uma pessoa aqui numa excursão, ou conhecer alguém bacana numa excursão, também tá positivo. Pode ser uma excursão aqui regional, mas pode ser uma excursão no estrangeiro. Pode? Por quê? Aliás, alguns de vocês podem ganhar um sorteio que seja uma viagem. Um sorteio que seja uma viagem. Pode estar aqui alguns ganhando, tá? Se você está aí concorrendo a algo assim. Aqui fala para alguns de vocês que pode ser ganhar num sorteio. Cuidado com papéis, né? Mas tá, aqui ter uma sorte. Tem uma sorte, né? Tava perdendo negócio e consegui recuperar. Mas Esperado fala assim, não volte a ficar dormindo, tá? Não volte a ficar aqui boi dormindo, não. Nem sempre a gente vai te recuperar negócios perdidos. E muito cuidado com documentos em casa, documentos de casa.
documentos de casa e compromisso em casa, mensagem de amor. Olha, aqui tem uma relação de você viver juntos com uma pessoa e a relação tava assim meio bloqueada, tá? A pessoa mesmo saiu de casa, vai ter mensagem dessa pessoa falando de amor, direção. A mensagem dessa pessoa falando de amor é claro que é positiva. O problema, entre aspas, o problema é diz que essa pessoa tem um arrependimento, quer voltar para casa, mas não está pronto para voltar. Né? Tem que resolver alguma coisa. Ela também fez aqui uma besteira e está esperando um livramento, seja ele qual for. Tá? Eu tenho que pagar as consequências de alguma coisa, tá certo? E pagando é que volta aqui para casa. Mas a pessoa, né, pode ser um problema de trabalho, pode ser uma situação espiritual. Mas a pessoa se sente mal com a situação que ela criou entre vocês, mas quer resolver. Mas tem que resolver minha situação aqui de trabalho. Sabe o que eu sinto aqui, de uma certa maneira, uma pessoa que, sabe, se deixou levar aqui. Sabe quando uma pessoa parece que está madura, está trabalhando, está na relação, está assim empenhada, talvez até cuidando de empréstimo para comprar casa, ou está pagando, tá legal, e de repente parece que surta, de repente virou uma criança, começa a gastar dinheiro à toa, sai da relação, amigos assim, meios duvidosos, tá? E depois ela se arrepende. Se ela chega a tempo para se arrepender, tá com você, é outra conversa, né? Alguns de vocês podem já não estar à espera desse amadurecimento. Mas para quem está, é um prato cheio. Mas, lembrando, a pessoa fala de tudo isso, arrependimento, mas mesmo assim fala que quer voltar, que vai voltar, mas não está pronta. Para alguns de vocês, assim, não está pronta, deixa estar, nem precisava ter me ligado. Tá? Outros assim, estando pronto, não estando pronto, não quero saber. E outros assim, então eu estou aqui espera, vou esperar mais um pouquinho. Há uma alegria dessa pessoa estar se cuidando. Para alguns casos, essa pessoa até vai, para ela própria, vai pedir um tratamento, ok? Reconheceu o erro, que reconheceu uma parte doentia e está nesse tratamento. Boa notícia para muitos de vocês. Para alguns pode ser de filho essa energia, não precisa ser só da parte amorosa, tá bom? 3 de ouros, a morte. O hierofante. 4 de ouros. Gente, aqui uma energia que é quebrar uma regra. Quebrar uma regra. Pode ser em algo, uma corrente espiritual ou um ambiente de trabalho, é como quem quebra uma regra, tá? Porque é bom, uma regra que tá aqui assim, que não é para ser seguida, uma regra que é meio assim abusiva, quebrar uma regra, tá? Mas é favorável essa quebra dessa regra. Não sei exatamente o que é, tá? Mas sei que é algo que é positivo para vocês. Uma mudança, uma quebra de uma regra que é positiva. Imagina uma regra no trabalho que estava dando prejuízo, ou era injusta, né? Para uns tinha que obedecer a regra, outros não tinham, uma coisa assim. E é uma mudança de regra aqui na situação de trabalho. Outros de vocês é mudança de trabalho, é fim de um ciclo de trabalho. Meio dorido esse fim de ciclo, tá? 6 de copas, meio dorido. E olha, e fala, cuidado com regras. Há regras que podem ser quebradas e outras não. E olha uma coisa, há empresas que não permitem, sei lá, vou te dar um exemplo, aqui em Portugal tem. Tirar fotografia dentro da empresa, tá? Pode ser no salão de convívio, salão de reunião, festa, funcionário pode tirar foto da linha de produção ou do escritório, não pode. Né? É uma regra. É estúpida a regra? Não é? Não sei o que tem que avaliar. Né? É regra e pode dar justa causa. Pode dar despedimento. E às vezes uma coisa assim, uma coisa meio infantil, faz aqui uma perda, tá? Então pede aqui muito cuidado.
Da mesma maneira que falou de documentos, casa, cuidado com documentos, também fala cuidado com regras, né, leia, lembre-se. Né? Às vezes a gente lê, mas não se lembra. Uma brincadeira infantil põe um trabalho em causa, um certo cuidado com isso. E cuidado com manipulação de pessoas no ambiente de trabalho. Tá? Puxar para briga, discutir religião, puxar para briga, o ambiente de trabalho não é de religião. Talvez até um certo bullying, tá? Cuidado com a reação, mas está sofrendo bullying, faz queixa, exige, grave, tá? Discretamente, tá bom? E coloca já um plano B, mudança. Acho que você tem capacidade de estar num ambiente mais propício, né? Um bullying que eu tô falando é exigência demais, xingar o teu trabalho, né? Então, alguns de vocês estão num ambiente tóxico de trabalho e aqui fala que pode ter mudança, né? Tem a carta morte, mas você tem que providenciar essa mudança, tá? Mas não saia de mão vazia, grave, tá? Tenha provas, estrela. A Slide está do teu lado, mas também ajude, né? Faça alguma coisa para ter a justiça do teu lado, além da justiça divina, tá bom? Gente, aqui também é uma pessoa espreitando, talvez olhando a tua rede social, uma foto, um post, ou um status que você colocou. Está trazendo muita curiosidade. Cavaleiro de Copas, né? Como é que você está tão bem? Ou quem é que está te fazendo tão bem? Ou se esse status é direcionado para mim? E essa pessoa vai te procurar aqui para saber. Para que essa pessoa quer saber, seu Zé? 4 de copas. Tá sozinho, tá arrependido? A lua tá com medo. Medinho. Alguém tá com medinho da tua mudança. Tá, o pendurado. Opa! Nossa, eremita, que pessoa. O que você fez aí? O que você fez para essa pessoa ficar com tanto medo aqui de te perder, ou medo de uma situação? O que tá pegando? Se não for amorosa, é outro tipo de medo. Medo que você saiba algo e fale algo de uma pessoa. Pode ser isso também. Mas como tem aqui o Cavaleiro de Copas, é mais medo de te perder. Um mago, e muito. Nossa. 3 arcanos maiores, 4 arcanos maiores seguidos. E o único arcano menor é o 4 de copas. Aquela carta que a pessoa sente uma perda. O que eu tenho não chega se eu perder algo. E aqui é o medo de perder você. Pode ser uma situação medo de perder um cargo. Tá? É como que você posta algo que é como se você sabe de alguma coisa, uma indireta, alguma coisa. Pode ser. Mas aqui a maioria é perder o amor, perder você para uma outra pessoa. E aqui a questão é, você esqueceu de mim? Essa pessoa te perguntar se você esqueceu de mim. Pudera, né? Alguns, mas pronto. Se você não esqueceu, se aquilo foi só para provocar mesmo, tá? 6 de paus. Vai ter aqui vitória e união em relação a vocês. Se não, fica só aqui como uma... Bom, tá vendo como você sofre? Sofre aí. Sofre desgraça, que a minha vida vai para outra graça. Vocês são boazinhas também, né? Mas pronto, olha. Tem que ser 7 de paus. Imperador. Opa! Alguns de vocês vão estar aqui conquistando o olhar, as graças, a atenção de uma pessoa importante. Ai, 7 de ouros. E, gente, alguns de vocês vão se surpreender com você mesmo, tá? Porque alguns de vocês vão chamar a atenção de uma pessoa muito importante. Não é regra, mas para alguns é uma pessoa mais velha. E para alguns é uma pessoa mais velha com uma certa diferença mesmo. E essa pessoa, sabe? A maneira dela ser, a maneira dela se colocar perante a vida, as vitórias, a maneira vitoriosa.
imperativa que essa pessoa tem na vida também vai te chamar muita atenção. Alguns de vocês nem acreditam, o 8 de copas, que pudesse sair uma paixão daí. Que a maneira de ser intelectual, forte dessa pessoa vai te chamar a atenção. 9 de ouros, e diz que vocês vão construir algo juntos. Alguns até podem ficar só na carreira, outro pode ser ter um certo envolvimento, mas depois fica só naquela parte carreira, na parte investimento, na parte empresa, ao lado dessa pessoa. Mas muitos vai ser um amor ao lado dessa pessoa, tá? Olha, e vai ser um amor de alma. Interessante, pessoas tão diferentes. Diferentes no sentido, né? Você vai se sentir assim, atraída e surpreendida, mas na verdade, dentro da tua alma, aquilo que aquela pessoa tem, sempre foi algo que te chamou, sempre foi algo que mexeu com você. É uma paixão, a rei de paus, né? Por essa personagem que mostra um poder, mostra um conhecimento, sei lá, mostra um poder. Pessoa mais velha vai chamar aqui a tua atenção em relação a esse poder, rei de ouros. E vocês vão construir a base de uma paixão, vão construir uma vida, vão construir algo juntos. Essa oportunidade aqui que está chegando aqui até alguns de vocês. Em alguns casos essa pessoa, ela já foi famosa, pode ser numa região, pode ter sido político na tua região, pode ser ainda, pelo menos na tua região, né? Mas pode ser conhecido assim no país, tá? Pessoal, espero que você tenha gostado da leitura. Gratidão, seu Zé Pelintra, saravá, essa força direcione para nós, essa força de bênçãos, que seja sempre como um manto sagrado. Saravá, seu Zé. Gratidão, pessoal, e até a próxima.